Você já ouviu falar de um papa que foi eleito aos 11 anos de idade? Um garoto que mal havia deixado de ser criança assumiu o trono mais poderoso da Igreja Católica, em um dos períodos mais sombrios e turbulentos da história. O que levou esse menino a se tornar líder espiritual de milhões de fiéis? E o que aconteceu com ele depois? Prepare-se para uma história real, polêmica e cheia de intrigas que parece ter saído de um filme medieval. Mas aconteceu de verdade. O nome dele era Teofilato III, mas o mundo o conheceria como Papa Bento IX. Nascido por volta do ano 1012, na poderosa família Tusculani, ele foi afortunado desde o berço. Sua família controlava Roma com mãos de ferro e era dona de uma influência quase ilimitada dentro da igreja. Seu pai, Alberico III, era um conde com pretensões religiosas e políticas, e seu tio, João XIX, também já havia ocupado o cargo de papa. Era uma época em que o papado estava profundamente corrompido pela política e pelo poder das famílias nobres romanas. O que pode parecer um chamado divino, na verdade foi uma jogada política. Aos 11 anos, Teofilato foi nomeado papa, por influência direta de sua família, que comprou literalmente o cargo, um ato comum na época conhecido como simonia. O garoto, despreparado para a missão espiritual, passou a viver como um jovem aristocrata entediado no trono de Pedro. Era conhecido por escândalos, festas, abuso de poder e desprezo pelas responsabilidades papais. Seu comportamento revoltava o povo e o clero, mas sua trajetória não pararia por aí. A história de Bento IX é uma montanha-russa. Ele foi deposto, depois voltou ao poder, renunciou em troca de uma fortuna em ouro e tentou reassumir o trono novamente. Nenhum outro papa teve 3 mandatos como ele. E em cada retorno ao trono, mais caos e indignação tomavam conta da igreja. Enquanto isso, Roma estava em ebulição, dividida entre o poder dos imperadores germânicos e os interesses das famílias nobres. Bento IX foi uma figura sem igual. Sua ascensão precoce ao papado escancarou a corrupção da igreja medieval. Ele não foi apenas um dos papas mais jovens da história, mas também um dos mais controversos. Renunciou em 1045, após vender o trono ao seu padrinho, o Papa Gregório VI. Depois, tentou recuperá-lo à força, criando uma crise que resultou no Sínodo de Sutri, onde 3 papas foram destituídos e o imperador Henrique III interveio para restaurar a ordem. Seu último ato registrado foi uma tentativa frustrada de reassumir o papado mais uma vez. Depois disso, desapareceu da história, possivelmente morrendo como monge arrependido, segundo algumas fontes. A trajetória de Bento IX é um espelho sombrio de uma época em que a fé era usada como moeda e o poder espiritual era negociado em mesas de banquetes. Sua história nos faz refletir sobre o impacto das escolhas humanas dentro das instituições religiosas. A moral dessa história? O verdadeiro chamado espiritual não pode ser comprado, e quando o poder é colocado acima da fé, até mesmo o trono de Pedro pode se tornar um campo de batalha. Se você ficou impressionado com essa história real, espere até conhecer os outros papas que também enfrentaram escândalos, guerras e desafios quase impossíveis. Clique no próximo vídeo e mergulhe ainda mais fundo nos bastidores da história da Igreja Católica. Você vai se surpreender.